A gente vive num mundo que está de cabeça para baixo, não é? E a gente já não sabe mais o que vale a cabeça ou a bunda. Um mundo onde a cabeça já não abunda. Essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! Mas antes da gente saber o que é que vale mais, se a cabeça ou o que me falta, a bunda, é hora de você vir fazer parte desta família. Essa família é divertida, essa família é muito unida. Família Nós da Questão. Se inscreve aqui no canal, já deixa o gostei no vídeo, porque no final, se você não gostar, é só botar o não gostei e ativa o sininho para receber notificações. E antes da gente chegar na cabeça ou na bunda, vamos ver outras perguntas que me foram feitas, que são tão interessantes quanto e que servem para a gente pensar sobre a vida da gente. Pensar com a cabeça. Lorena faz a seguinte pergunta. Um ex de 44 anos, 4 filhos, de 3 mulheres diferentes, diz para mim que nunca vai abandonar a mãe e que nenhuma mulher vai ganhar essa guerra. Ele nunca casou ou formou família. Desisto. Lorena, para, bebê! Você vai desistir do que mesmo, Lorena, que eu não estou sabendo? Desistir do que nunca existiu é difícil. Lorena, dá para entender que não dá para desistir de alguém que nunca me desejou? Dá para você conseguir perceber que esse homem está sendo claríssimo? Olha, sou casado com minha mãe, não tente, nada acontecerá. Mais do que isso, eu sou tão apaixonado por minha mãe que o meu esporte é fazer mães. Então ele já tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Ou não basta a mãe dele, é preciso distribuir mães pelo mundo. Lorena, qual é a tua? Sai dessa. Desistir do quê? Para eu desistir, primeiro precisaria existir. Nesse caso, nunca existiu. É uma adolescente de 44 anos, mas comporta-se como um adolescente. Mamãe, 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 você é minha mamãe. Viverei para você, mamãe. E Lorena, não, você será meu. Lorena, acorde. Vá arrumar um homem e deixe esse adolescente em paz, agarrado com a mãe dele. A pergunta de Vivian é interessante porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo já passaram por isso. Marcos, dá uma dica sobre como lidar com tratamento de silêncio dentro de casa. Vivian, independentemente de quem esteja fazendo o silêncio, a rádio silenciosa, como a gente costuma dizer, é preciso que você se pergunte por que essa pessoa faz isso. E a resposta é uma só: para lhe castigar. A função do silêncio entre pessoas que se gostam é castigar o outro. Então você fala, eu não respondo, a gente divide a casa e faz de conta que a gente é invisível. A função é de castigar. Como é que você vai agir com isso? Você vai ignorar. Você vai fazer de conta que o silêncio não causa nenhuma emoção dentro de você. É o que você faria com uma criança. Se uma adolescente, seu filho, por exemplo, resolvesse ficar de mal de você, você faria de conta que isso é irrelevante para a sua vida, porque no final Porque no final o adolescente ia ter que falar com você para lhe pedir as coisas. Nem que fosse a mesada, no fim do mês, ele ia ter que pedir. Então, quem está lhe castigando precisa compreender que este castigo não funciona. Ainda que funcione, ainda que isso lhe machuque, ainda que você sinta, sua vida e sua alegria e seu gosto pela existência precisa se manter aparentemente inalterado para o outro. Faça cara de paisagem. Se lhe fazem silêncio para o castigo, faça cara de paisagem. Hoje, um rapaz da Uber me castigou. Eu ri tanto. Ele me castigou. Me castigou com o silêncio dele, porque
eu entrei no carro dele e estava tocando uma música que certamente interessa a ele, aquela música que estava tocando, ele iria estar muito feliz com aquela música, só que a música me incomodava profundamente e eu não estava nem a fim de ouvir aquela música. Então eu disse: o senhor, por gentileza, poderia ligar o ar-condicionado do carro e desligar a música? Eu lhe agradeço se o senhor puder fazer isso. E ele desligou a música com muita raiva, estava evidente. Dali por diante eu não existia mais naquele carro. Ele me tratou com o silêncio da morte. Ao ponto que mais adiante o mapa, eu vi no mapa dele, mostrava o engarrafamento. E então eu disse: nossa, nós vamos pegar um engarrafamento. Pô, só tinha eu e ele dentro de um carro com quem eu poderia estar falando, se não com ele, com mais ninguém. Qual foi a resposta dele? O silêncio. Me ignorou. Ele estava me castigando porque ele não compreende que ele está prestando um serviço. Eu ouço a música que eu gosto na altura que eu quero, você estiver dirigindo para mim. Se eu estou dirigindo para quem me paga, eu vou ter que atender o cliente, né? Então, eu falei do engarrafamento. Calado ele estava, calado ele continuou. E aí, quando eu desci do carro, educadamente dei boa tarde, ele nada respondeu, mas ligou o rádio. Ligou o rádio para me mostrar que o poder do rádio era dele e que ele ouvia as músicas dele na altura que ele quisesse. E ponto final. E saiu cantando Pneu, com raiva de mim. Me deu o tratamento do silêncio por raiva. E eu dei a ele 2 estrelas. Porque o poder da estrela era meu. Para mim, tanto fez ele falar comigo ou não, mas ganhou 2 estrelas. Não é bom? A vida é divertida. Divirta-se, criança. Estão apenas lhe castigando com o silêncio. Não deixe o outro perceber que esse castigo funciona. Se puder, dê 2 estrelas ao seu marido, se for ele. Essa foi boa. Eu tenho que ouvir música que não quero. E agora vamos à pergunta que deu título a esse vídeo. E quem a fez foi Márcia. E ela diz: doutor, por que os homens se interessam tanto por bunda e dispensam o cérebro? Sou dessas pessoas que têm um ótimo cérebro, mas sou desprovida de bunda. Eu gosto da sua autoavaliação. Você é capaz de avaliar seu cérebro e também você dá nota pro seu corpo, né? Tudo bem, não estou dizendo que não é verdade. Eu só acho que há uma falha na sua leitura ao dizer que os homens se interessam mais por bunda do que por cérebro. A humanidade está sendo conduzida nessa direção. A gente vive o momento da superficialidade, da banalidade do sentimento, da indiferença pelo que o outro sente. O que importa é que o padrão estético do outro esteja dentro do que socialmente se espera. E isso não diz respeito só ao traseiro das mulheres, não. Se espera muito esteticamente dos homens, sim. E não me diga que não, porque se espera sim. Eu achei tanta graça, muito simpático de alguém que por esses dias eu botei uma foto minha no meu Instagram, eu na academia malhando, e alguém foi lá e comentou: de que serve cuidar deste corpo se não cuida dessa cara? Não deu tempo de eu responder, porque a pessoa depois apagou. Deu tempo de eu ler, mas eu não tenho tempo para estar respondendo toda hora. Quando eu fui atrás de novo para ler, a pessoa tinha apagado. Arrependeu-se. Mas eu ia responder, ia dar razão, né? É verdade, eu tenho uma cara feia, paciência, o corpo também é, mas a cara é pior. Então, tudo bem. Agora, é ou não é um mundo de futilidade que a gente vive hoje em dia? Sim, a bunda está valendo mais do que a cabeça. Agora, isso, Elis Regina já falava. No tempo dela, Elis certa vez disse: eu não canto com a bunda. Bom, Elis devia estar prevendo. Porque depois disso, o El-chan cantava com a bunda, não é verdade? Então, vamos combinar. Vivemos no mundo da futilidade. Você, eu e tantas outras pessoas que não tiveram as benesses do corpo que a sociedade espera, nem da cara, a gente que lute para encontrar pessoas legais, que lute para encontrar pessoas menos fúteis, que vá a lugares mais bacanas, onde tem pessoas mais bacanas. Agora, Márcia, talvez você esteja frustrada porque eu não lhe dei uma solução para esse problema. Não tenho, eu não posso mudar a sociedade.
Agora, você não pode negar que eu lhe respondi sua pergunta, porque a sua pergunta foi por que isso acontece. Por isso que eu estou lhe dizendo. É por isso que acontece. Como é que a gente resolve isso? Não vai mudar a sociedade. Vamos peneirar mais com quem a gente convive. A pergunta de Natan é muito mais recorrente do que se pensa. Marcos, minha namorada disse que não quer ter filhos, mas ela respeita minha decisão de querer ter. O que devo fazer? Não quero convencer ela de nada. Natan, a sua pergunta é tão frequente. Eu tenho um paciente que está vivendo isso. Eu tenho um grande amigo que acabou de se separar por causa disso. Há uma pessoa pública, Fábio Porchat, que assumiu isso publicamente, acabou também de se separar recentemente, porque ele disse, eu não quero ser pai, e a mulher dele disse, eu quero ser mãe, então, bom, eu não quero, você quer, a gente vai ter que cada um procurar um caminho. Se você trocar a situação filho por qualquer outra situação, fica fácil de compreender. Vamos imaginar que você tenha projetos e de viver nos Estados Unidos. E esses projetos são muito importantes para você porque dizem respeito à sua profissão e você sempre sonhou com isso. É o cargo máximo para você ir aos Estados Unidos trabalhar lá. E a pessoa com quem você namora ou vive diz, eu não sairei do meu país. O que fazer? Só existem 3 possibilidades. Ou você cede e não vai aos Estados Unidos e abre mão do seu sonho. Ou a pessoa muda de ideia e diz, bom, eu consigo abrir mão do Brasil e vai morar nos Estados Unidos. Ou vocês simplesmente se separam. Quando eu coloco a situação, tirando a questão filho, que a questão filho traz uma coisa, parece meio sagrada, meio como assim. Não. Quando a gente coloca uma coisa mais pragmática como trabalho, fica fácil de você entender. É apenas um desencontro de realidades. E quando há um desencontro de realidades, ou os dois cedem um pouco, ou alguém cede de alguma forma, ou então seguem-se caminhos diferentes. Não há o que fazer. E não é uma questão de você convencê-la, porque ser mãe ou ser pai não é uma questão de convencimento, é uma questão de sentimento. Eu sinto que quero ser pai, ou eu sinto que quero ser mãe. Eu não posso me fazer mãe ou pai para agradar ninguém, porque não é por um marido ou por uma mulher que eu vou mudar o meu estado. Porque pai não deixa de ser pai nunca mais. E mãe também não deixa de ser mãe nunca mais. Esposa deixa de ser esposa. Namorada deixa de ser namorada. Idem para namorado ou marido. Agora, filho, depois que você tiver, passagem sem volta. Então, leia essa situação como um conflito relacional qualquer. Alguém consegue abrir mão? Alguém consegue ceder? Não pelo outro, mas por si mesmo. De fato, eu não queria ser mãe, mas acho que quero. Acho que vai ser legal ser mãe. Não por ele, porque minha vida sem ele pode continuar. É isso. Alguém tem que ceder. Ou então a estrutura se rompe e quebra. Lamento. Não fazemos mágicas aqui. Essas perguntas foram tiradas da live do dia 12 de julho. E se você não assistiu, está aqui no canal, assista, porque tem 1h30 de perguntas sendo respondidas. E como ficam muitas, eu peguei algumas para a gente conversar aqui. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha conseguido olhar as coisas em outra direção, ou que no mínimo você tenha se divertido. Já vai ter valido. Tchau, até a próxima!